Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante mesmo. Uma história de fogo, fumaça e, acima de tudo, sobrevivência, que vem lá do nosso cerrado. E o protagonista dessa história, um besouro com um superpoder que ninguém esperava. Bom, para a gente entender essa história, o palco de tudo é o Cerrado. É uma savana que, olha, convive com fogo há mais de 30 mil anos. Mas aqui está o pulo do gato. Nem todo fogo é igual. É fundamental a gente separar as coisas. De um lado, a gente tem o fogo natural, sabe? Aquele que faz parte do ciclo da vida, uma força que renova o ecossistema. Já do outro lado, bom, aí vem o fogo causado pelo ser humano. Esse sim é uma ameaça, muito mais intenso, que desequilibra tudo e coloca a biodiversidade em risco. E é bem no meio desse cenário de fogo e cinzas que a gente encontra o nosso herói improvável. Um besouro rola bosta, para ser mais exato, da espécie Dichotomys bos. Então, qual é o tal superpoder desse besouro? É o olfato. Um olfato inacreditável. É com o nariz, ou melhor, com as antenas, que ele encontra o seu alimento, que são as fezes de outros animais. E achar esse alimento rapidinho não é só uma questão de sobrevivência para ele, não. É fundamental para a saúde do cerrado inteiro, que depende, e muito, do trabalho que ele faz. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, eles seguem um rastro químico invisível no ar. São chamados compostos orgânicos voláteis, ou COVs. Pensa assim, é como se fosse o cheirinho de comida pronta, que guia o besouro até o jantar. E como a pesquisa que deu origem a essa análise aponta, essa agilidade toda é crítica. É uma questão de vida ou morte mesmo, porque nesse ambiente, o alimento é um recurso que some, num piscar de olhos. E é aqui que a história fica interessante e o nosso mistério começa. Depois que o fogo passa, o que sobra? Cinzas. E as cinzas não são neutras, elas têm propriedades químicas diferentes, um pH alcalino. A grande pergunta que os cientistas se fizeram foi: será que essa camada de cinza funciona como, sei lá, uma cortina de fumaça que cega o olfato do besouro? Para responder essa pergunta, os pesquisadores bolaram um experimento muito, mas muito engenhoso. Funciona assim. Primeiro, eles coletaram fezes e cinzas lá do cerrado. Aí eles criaram uma espécie de labirinto de cheiros, um aparelho chamado olfatômetro. Nesse aparelho, o besouro tinha 4 caminhos para escolher, cada um com um cheiro diferente. Um com fezes puras, outro com fezes misturadas com cinza, um terceiro só com cinza e um último com ar limpo. A aposta era para onde ele vai. E o resultado? O resultado foi uma surpresa e tanto. Uma daquelas que revela uma história de adaptação que é simplesmente incrível. Então vamos aos dados. A primeira parte da hipótese dos cientistas estava certíssima. Eles mediram a potência do cheiro e viram que a cinza realmente abafava o odor das fezes. A emissão total de COVs, ou seja, o cheiro, caía drasticamente. O sinal ficava bem mais fraco. Então, a lógica é simples, né? Se o cheiro está mais fraco, o besouro deveria ficar meio perdido, tem mais dificuldade para achar comida coberta de cinza, certo? Errado. E é aí que está a grande virada da história. Dá uma olhada nos resultados. Os besouros simplesmente não ligaram. Eles não mostraram nenhuma preferência significativa entre as fezes puras e as fezes com cinzas. Para eles, tanto faz. Eles foram direto na comida, com ou sem cinza por cima, e ignoraram as outras opções. Ou seja, mesmo com o cheiro mais fraco, as antenas supersensíveis deles ainda conseguiam captar o sinal. Eles são completamente adaptados a essas condições depois do fogo. Uma verdadeira resiliência. Tá, mas por que essa história de um besouro é tão importante? O que a gente tira disso? É que essa não é só uma curiosidade sobre um inseto. É uma janela para a gente entender a resiliência de um ecossistema inteiro e a forma incrível como a vida se adapta. E essa capacidade de adaptação não surgiu do nada, né? Ela foi esculpida ao longo de milênios. É o resultado de uma parceria evolutiva, uma dança entre a vida e o fogo que vem moldando o cerrado há pelo menos 32 mil anos. E por isso, proteger esse besourinho é tão vital. Porque ele é tipo um engenheiro do ecossistema. Ele faz a ciclagem de nutrientes, ele aera o solo, incorpora a matéria orgânica, até ajuda a espalhar sementes. São superpoderes que mantêm o cerrado saudável e ajudam na recuperação depois de um incêndio. E aqui a gente fecha o círculo. A adaptação desse besouro ao fogo natural do cerrado mostra com todas as letras por que é tão importante a gente saber manejar o fogo. A resiliência dele vale pro fogo que faz parte do ciclo da natureza e não para aquelas queimadas criminosas, descontroladas, muito mais intensas, que destroem tudo. No fim,
Esse estudo todo deixa a gente com uma reflexão bem poderosa. A história desse besouro é muito provavelmente só uma de muitas. Fica a pergunta: se ele evoluiu de forma tão afinada com o fogo, quantas outras espécies também não dependem desse equilíbrio? É um lembrete da complexidade da natureza e do tamanho da nossa responsabilidade.